Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Começando mais um dia, começando mais um resumo semanal nesse domingo maravilhoso, dia 22 de dezembro. Vamos lá, queridos, vamos relembrar um pouquinho do que aprendemos na nossa última meditação da semana, melhor dizendo, na nossa última semana, a semana que passou agora, né? Dos dias 16 a 20 de dezembro, como está aparecendo aí na sua tela, né? Vamos lá, segunda-feira, dia 16, começando a semana na nossa meditação, que recebeu o seguinte título: Cuidado com o fermento da soberba. Vejamos, amados, o que Deus nos ensinou nessa nossa primeira meditação da semana. Amém, queridos? Vem com a gente. Queridos, o mestre alertou seus discípulos a tomarem muito cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, ou seja, que eles tomassem muito cuidado com o comportamento, com a doutrina daqueles homens, que eles jamais agissem como eles. Amados, o comportamento daqueles homens chegava a irritar Jesus, amados. Mas duas características, eram ainda mais graves. A primeira delas, a soberba. Queridos, esses homens se achavam superiores, melhores que os outros, mais santos, mais consagrados, mais espirituais. Misericórdia, queridos. A soberba ela é tão prejudicial que aquele que é dominado por ela, ele chega a pensar que não precisa de nada, que não precisa de ninguém, e alguns chegam até a pensar que não precisam nem de Deus. Como é perigoso esse negócio chamado soberba, não é, queridos? Queridos, esse negócio de soberba é tão perigoso, mas tão perigoso, amados, que a Bíblia chega a afirmar que ela precede a queda. Amém, queridos? Por isso, amados, tomemos muito cuidado com esse negócio chamado soberba. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa meditação de segunda-feira, dia 16 de dezembro, iniciando assim a nossa semana. E na terça-feira, querido, dia 17 de dezembro de 2024, com a meditação que recebeu o seguinte título: Cuidado com o fermento da hipocrisia. Queridos, na meditação de segunda-feira nós falamos sobre uma outra característica dos saduceus e fariseus, que foi a soberba, não é verdade? E na terça-feira nós falamos sobre a outra característica, que é a hipocrisia. E, queridos, aqueles fariseus e saduceus, eles eram mestres nisso, queridos. Eles transmitiam, assim, uma imagem de santidade, de obediência, de espiritualidade, só que, lamentavelmente, não passava de mera aparência. Queridos, o hipócrita, ele vive o tempo todo como que usando uma máscara, sabe assim? Como se estivesse representando um personagem. Consegue entender? Amado, esse negócio funciona com as pessoas. Pode até funcionar com as pessoas que estão à nossa volta. Agora, queridos, com Deus não funciona. Sabe por que não funciona? Porque Ele nos conhece muito bem, amados. Foi Ele que nos criou, então Ele sabe e sabe muito bem quem está por trás da máscara. Amém, queridos e queridas? Por isso, tomemos muito cuidado com esse negócio chamado hipocrisia. Amém, meus queridos? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 17 de dezembro. Agora, queridos, vamos para quarta-feira, dia 18 de dezembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Cuidado com o fermento da religiosidade. E nessa meditação nós falamos que, além da soberba e da hipocrisia, queridos, os fariseus e saduceus também levavam uma vida de mera religiosidade. Amados, nós entendemos que a religiosidade por si só ela não representa assim um perigo, uma ameaça, vamos dizer assim, né? O problema começa, queridos, quando nós firmamos, pautamos o nosso relacionamento com Deus baseados apenas nessa mesma religiosidade. Aí, queridos, a coisa começa a complicar. Amados, nós não podemos permitir que o nosso relacionamento com Deus seja resumido apenas a ritos e práticas costumeiras. Deus não quer estabelecer conosco um relacionamento baseado apenas em costumes. Amém, queridos e queridas? Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio chamado religiosidade.
Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 18 de dezembro. Queridos, na quinta-feira, dia 19 de dezembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Abra os seus ouvidos espirituais e ouça o Espírito Santo. E como nós já havíamos falado, amados, os discípulos atravessaram para outra margem juntamente com Jesus, e quando eles chegaram lá, eles perceberam que eles haviam esquecido de levar pão. E, queridos, como o mestre os havia advertido para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, eles pensaram que o mestre estava falando isso porque eles haviam esquecido de levar pão. Amados, Jesus estava falando do fermento espiritual, mas aqueles discípulos pensaram que Jesus estava falando do fermento literal, físico, né? Aquele fermento que foi colocado na massa do pão. Queridos, lembra que em meditações passadas nós falamos que os saduceus e fariseus não entenderam quando Jesus disse para eles que eles não ia dar nenhum sinal para eles. Eles pediram um sinal a Jesus, lembra disso? E Jesus falou que nenhum sinal lhes seria dado além do sinal do profeta Jonas. Eles não entenderam. Por quê? Porque eles estavam com os ouvidos espirituais fechados. Lembra disso? Queridos, parece que agora quem estava com os ouvidos espirituais fechados eram os discípulos. Amém, amados? Se nós não vigiarmos, queridos, os nossos ouvidos espirituais também podem ser fechados. E o problema, o perigo, é que com os ouvidos espirituais fechados, amados, obviamente, nós não entenderemos o que Jesus nos falar. Olha o perigo. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 19 de dezembro. E na sexta-feira, queridos, fechando a nossa semana, dia 20 de dezembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Discussão não é a solução. Amados, nessa meditação nós vimos que, por terem esquecido de levar pão, os discípulos, rolou ali um estresse entre eles e eles começaram a discutir entre eles mesmos. E, queridos, Jesus, percebendo o que estava acontecendo, perguntou por que eles estavam discutindo pelo fato de não terem levado pão. Amados, o problema é que às vezes eu e você agimos exatamente da mesma forma. Queridos, diante de um problema já instaurado, geralmente nós começamos a fazer o quê? Começamos um a acusar o outro, um a culpar o outro, um a responsabilizar o outro, amém? E aí começa a discussão. E a discussão, queridos, ela não resolve nada. A discussão, na verdade, ela só vai nos dividir, e divididos nós ficamos mais fracos, mais vulneráveis, amados. Separados tudo fica ainda mais difícil. Tá bom, queridos e queridas? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira, dia 20 de dezembro, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, chegamos ao final de mais um resumo semanal e hoje nós relembramos, como vai aparecer aí na sua tela, né? Um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou dos dias 16 a 20 de dezembro. E o nosso desejo, como sempre falamos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, edificado a sua fé. Amém, queridos e queridas? E despertar em você um desejo maior de mergulhar mais, de estudar mais, de meditar mais na palavra do nosso Papai. Amém, queridos e queridas? Estamos terminando, mas antes, como sempre fazemos, quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí bem rapidinho e vamos falar com o nosso Papai. Tá bom, queridos e queridas? Aguardando só a produção liberar o nosso fundo musical. Aleluia, vem com a gente. Vamos orar juntos, queridos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais uma semana concluída. Obrigado por mais um domingo maravilhoso, por mais um resumo semanal que o Senhor nos concede. Te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu zelo, pela tua provisão e te entregamos a vida de cada um desses amados que meditaram conosco na semana que passou, que agora estão participando juntamente desse resumo, que tu possas abençoar a cada um dos teus servos. Paizinho, vem abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados, manifestando o teu poder de cura para aqueles que estão enfermos do seu corpo, da sua alma. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, nos concede, Pai amado, uma semana que se inicia aí, que seja uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus, e manifesta na vida de cada um dos teus filhos os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós do teu poder e da tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, queridos e queridas. Permitindo nosso Deus, semana que vem teremos mais uma semana aí, né, de meditações na palavra do nosso Papai, se o nosso Deus nos permitir. Domingo que vem, se Ele nos permitir, voltaremos com o nosso resumo. Inclusive, domingo que vem será o último domingo do ano. Então vai ser o último resumo do ano também. Tá bom, queridos e queridas? Se o Senhor nos permitir, nós voltaremos. Tá bom, meus amados? E queridos, está aparecendo aí no rodapé da sua tela, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM. Não deixe, queridos e queridas, de deixar seu like, a sua curtida, o seu comentário. É sempre importante o seu comentário, o seu feedback, né? Para a gente saber como é que está sendo aí, o que Deus tem feito na sua vida através desse ministério, tá bom? Então, compartilhe, deixa seu like, comente e se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, não deixa de ativar ali o sininho para você ser notificado a cada vídeo que a gente postar, e convide outras pessoas também para se inscreverem no nosso canal. Nos ajude a divulgar o Ministério PSM, nos ajude a divulgar a palavra do nosso Deus. Tá bom, queridos e queridas? Deus abençoe a sua vida. Ministério PSM, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe. Bom Natal. Amém, queridos? Estaremos aí durante a semana juntos, mas eu quero antecipar aqui para você, um Natal abençoado em nome de Jesus. Tá bom, queridos e queridas? Deus te abençoe.